Bem alto. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às sessões de musculoesquelético, né, com o tema de avaliação geral das fraturas e das configurações. E aí, a avaliação geral, ela perpassa por vários aspectos que a gente precisa analisar. A localização, a extensão, o tipo de fratura, o alinhamento, direção, as alterações mais específicas, né? Se tem impactação, se tem alterações de deslocamento, e os tipos especiais, estresse, eficiência e patológico. Se há também fratura associada com ou não com luxação, e o processo de consolidação e suas complicações. E aí vamos para o primeiro caso, paciente de 65 anos, com queda da própria braço, na peito, lateral. Nessa primeira imagem, a gente vê aqui uma fratura. Pode ser transversa. Aparece uma incidência articular transversa. Complexa. Desvio é na diáfise. Texto médio da diáfise. Isso foi médio da diáfise. Existe um deslocamento medial com uma angulação, né? Angulação com deslocamento medial da parte mais distal do mundo. Não tem luxação associada, que a gente vê que a articulação agonológica está bem posicionada. A gente está direto também, né? A parte mole, visivelmente, estou achando que está um pouquinho demasiado. Ela deve de parte do. Acho que é uma musculatura. É musculatura? Sim. É isso mesmo, fratura completa transversa na diáfise superior, texto médio. E caso 2. Segue. Vai só. De onde? Não há. Mas, isso vai explicar. Não é porque se deixasse. Não sei se tem essa fratura complexa. Desvio, manipulação. Lateral. Não. Olha, esqueci o perfil, vamos dizer assim, né? O perfil é como é que está a articulação de lado e tal. Articulação de cima e articulação de baixo.
a articulação em cima, a articulação embaixo, isso vai estar, ó, o que aconteceu. Você faz uma raio de perfil, a articulação lá em cima, ela vai ficar assim. As articulações eram com a história do filho, né? O que você acha que ele faz bastante? Não, o que você tem, né? Chuvalação. Essa fratura da testa, isso Os pontos, né? E tem também os fragmentos. Ou um fragmento foi isso, pelo menos, né? Ainda para ver se tem nossa. As duas tentativas com o filho eu tenho. e aí vai. Então, é justamente isso a importância de fazer a geografia, avaliando sempre as extremidades, né? Se é um caso de fratura tentativa, de tiro e fíbula, com essa rotação distal, no caso, rotação no vertical. Outro caso, criança vítima de acidente automobilístico. A gente tem uma tentativa e tiro. A gente tem que as fraturas complexas. Ele estava tendo atividade aqui, sabe? Do outro lado, a gente vê que é uma acontece com ele, ou seja, é uma fratura completa. Então, a gente vê essas dramáticas aí nas premissas aqui limitadas desse tipo. A coletividade óssea, que pós-trauma, há algum tipo de fratura que a gente vê na imagem. E aí, tirar o station, independente de chance social, nossos lesões, estados. E aí, eu acredito que eu categorizaria assim, essa palavra, fratura pelo peito. Por que acontece isso? Basicamente é um fato de completa, então ela tem aquele aspecto de um galho quebrado, né? E Para saber por quê. Porque assim não vai haver, não quebra. Por exemplo, se esse cara tivesse 35 anos, já aconteceu isso. Provavelmente seria fratura completa, mas então, por que a criança. Por que uma criança é assim não adulta diferente? O processo de mineralização ele vai acontecer da idade. Acho que é 10. Tá, esse osso, a diáfise, ela já está relatando. Que está aberta a epífise. Então, assim, está mineralizado. A diferença não conhece, não sei. Alguma redução. Por que a fratura da criança é assim? Por que inverte o osso? Por que o lado feio? E por que no adulto não acontece isso? Quem sabe, hein? Daí não sabe por quê. Faz mais alto do que vocês fazem. Melhor em campo aqui. Continue. Deve ser continuo. Fale, ó. Porque o periósteo. O periósteo que é mais espesso? O adulto da criança. Tá certo, é por causa do periósteo. Agora tem que explicar. O periósteo tem as diferenças, né? O periósteo da criança mais espesso. E mais. Só esse é Você um falou mais coisa aí, eu acho que está certo. Não, tem nada a ver com isso. Continuando em periósteo. Quem lembra isso? Isso aí. Tem mais fibras elásticas. Fale agora mais alto do que você disse. Da criança é mais elástico, é mais espesso, né? Mais frouxo do que o periósteo do adulto. O periósteo é uma membrana. Se vocês lerem o artigo do Colin K, tem um artigo de periósteo. Se vocês lerem o artigo do Colin K, vocês vão ver que o periósteo ele é mais espesso, né? Ele é mais elástico
ele é mais frouxo em relação à cortical do osso. O periósteo está grudado na cortical do osso, né, pelas fibras de chafas, né? Então, tem as fibras de chafas, elas grudam o periósteo do osso. Então, o periósteo da criança, ele é móvel. É por isso que o osso enverga e não quebra no sentido usual da palavra. O periósteo é mais elástico, então o osso fica mais elástico, entendeu? Porque o periósteo ele não é grudado ali. Quando a pessoa vai ficando mais velha, Vai secando. o vento vai secando, o periósteo fica grudado no osso, e o periósteo fica mais fino, mais aderido, né? Quando quebra, quebra de verdade. Né? Assim, de verdade, no sentido de continuidade. Exatamente. Certo? Isso está num belo artigo do Dr. Alencar, periódico publicado nas 2 ou 3 vezes. Bora. Caso 4. Segue. Vamos para trás aí. Vamos chamar. Escreve aí. Eu passo um pouco para trás. São 2 pontos. Dá diminuir os vezes dentro de carga, é fácil. Bora. E aí, Samara? Baixinho da mão. Tá normal? Tá normal. A pilha foi. Seu raio-x o quê? Mas é o raio-x da mão mesmo, assim, do jeito que tu é acostumado a ver. É, não, é verdade. É um raio-x de quê? Se tu entender. Então, é um raio-x do polegar, né? Certo. Ela seja da dica, né? Como é que tá o polegar? Vamos ver osso por osso. Tá? Mais alto, ó. Não escudo. A família toda surda. No primeiro dedo, aqui nessa base, do metataco, me parece uma fratura. Parece que tem uma linha aqui, longitudinal. Olha o outro plano ali. Uma fratura simples, uma fratura, um fragmento. Me parece cognitiva por essa incidência. Isso. Fratura cognitiva. Na base do metataco. Tem desvio, fragmento. Parece que tem acometimento articular. Pressão articular. Nessa incidência, a gente não vai desvio do fragmento. Não, mas tem outra incidência que tá. Aqui, a gente vai ver esse desvio. Desviou o quê? Parece federal. Se você entrar no fragmento distal, né? O desvio sempre é fragmento distal. Não Então, desviou nada, isso tá vivendo. é radial, né? O radial do fragmento distal, porque é o fragmento distal que desvia, né? Acho que a primeira incidência foi mais fácil de ver. Ok. Eluxação, articulação, Aqui me parece lixado. e lá no outro. Não parece. Isso é essa fratura. Talvez uma subtração. Essa fratura, escreveu como uma fratura na base do metacarpo. Essa fratura na epífise é uma fratura que você poderia dizer que ela é metaepifisária. Parece, né? Ela, Por aqui, todo mundo concorda? Uma fratura metaepifisária, cognitiva, com descerramento ósseo, desvio radial, fragmento de chave. Porque você descreveu na base, eu poderia descrever metaepifisária proximal, por exemplo?
Ok. Entendi. Só amigo microfone. É o primeiro efeito. É o primeiro efeito. Ah, não fiz. Os quatro efeitos, né? Estral. Isso mesmo. Só tem um epífice, metacarpos, metatarso tem um epífice. Né? Primeiro raio, a epífice proximal. Os outros só tem que ser distal. Muito bem, vai. Então, é uma fratura primitiva, inarticular, na base do primeiro metacarpo, e é característica de uma fratura de rolante. A fratura que ela tem que ter mais de 3 fragmentos, né? Se tivesse 2, e com envolvimento inarticular seria a BD, e a pseudo-BD ela não envolveria, fazendo diagnóstico diferencial dessa fractura. Então, repete aí, rolando. Rolando, Cominutivo, que é o caso né? cominutivo e envolvimento inarticular. BD, em 3 fragmentos. Que é mais para Bennett. Bennett. Bennett seriam os 2 com envolvimento inarticular. E a pseudo é quando não tem envolvimento inarticular. Ok. Caso 5, mulher de 80 anos, perda da própria altura e grupo de quadril direito. Só X é de quê? Capacita. Nossa. E outro mais X aí também. É do mesmo paciente. Raio X de quê? Eu acho que esse X é da coxa, mas ainda não deu eletro, né? Vai pegar a coxa. O quadril, ele é bem bom, ele é focar só ali. Como é que é na conclusão? Fratura. Resumo, fratura. Só um trocante maior, sistema. Parece que vocês têm Essa linha, né? essa linha. Não, não dá linha. A linha mais próxima, mais superior. Mas todo mundo e do trocante para o outro ali, transtrocantérico, trocantérico. Vai, cara. É isso mesmo. Só que no caso, aí tem a exceção do botão médio e mínimo. Né? Então, nesse caso, apesar de ser um paciente novo, não precisa deixar de ter essa atenção. Tem a exceção desse músculo, né? E isso daí vai fazer pode fazer uma fratura no músculo. Cara, eu acho que tem extensão para linha trocantérica. Tem isso, cara. Tem Não é só fratura, não é só tem isso, isso, não. não. Pessoal, Se a gente fosse dizer assim, falar em epífise, diáfise, epitáfise, aí o trocante é o quê? O trocante é o quê? Acho que não vi, não. Acho que tem legal. Parecia que tinha, mas. Aquele destacar, assim, eu acho que é Eu achei. Mas se o grande destrocante. Eu achei que tinha. Ah, entendi. Pra cá. Isso. Pode ser que Mas seja. é aquele Eu acho que destaque isso roda. também. Pode ser que tenha sido só, né? Que a noção aqui, né? Pra cá, né?
Eu achei que ele vinha para cá, sabe? Talvez seja respeito. Então, isso aí é ok. Então, a epífise é uma metáfise, o trocando é uma epífise, é uma metáfise, ou é um diáfise? É o Ou nenhum desses. que são anteriores. O que vocês acham? Vocês acham? Metáfise. Metáfise. Alguém acha que eu estou Agora, Embora R3. em cruz. é uma metáfora. Trocando a metáfise. Assim, se você tivesse falado que era um epífise, o ideal seria ficar mais. Essa semana tem que fazer O trocado é uma apófise, que se assemelha a uma epífise. Então, se tiver um tumor aí lítico, uma pessoa de tumor lítico, uma lesão lítica, uma pessoa de 30 anos, na apófise, é o diagnóstico mais provável. Se tiver um tumor lítico sem esclerose, na epífise, na apófise, no trocante maior ou no trocante menor, qual é o diagnóstico mais provável? Tá bom, tira Troca para epífise. troca para epífise. Epífise do joelho. Ah. O mais provável é epífise do joelho, do cara de 35 anos, lesão lítica. Lembra? O blastoma é um garoto, né? Menos de 30, difícil fechado, né? Então, desse jeito. Então, se tiver uma lesão lítica na apófise, né, de um cara de 35 anos, o mais provável seja um PCG. Porque o trocante ele se assemelha a uma epífise, né? Vai. Caso 6, criança, eu quero no parquinho. Isso não era assim que era. Tá, vai. Tem outra fratura de criança? Não, Não, parcial. tá bom. Então vamos trabalhar com as perguntas. Vai. E agora? Passa aí o. Mas só tem Toma, cara. Não, Carol, vai dormir. Vai dormir. Pode falar. Né? Tá vendo aí? Segue aí, segue a linha. A gente vai da perna, a perfil, uma criança que está perto. Onde a gente observa esses princípios. Ô, cara, esse é o melhorzinho. Esse é o melhorzinho que tem isso aí. Isso mesmo. Também. Não, aí também. Não, já pode. Eu acho que os outros, eu acho que eu vou fazer isso agora. Vai ficar em pé. Aí você vê uma Agora aponta para o pessoal que está em casa ver. O pessoal que está em casa. a gente vê uma Aí, filho, passa aí, cara. Bota aí, onde ela apontar, bota aí para o pessoal que está em casa ver. A gente vê uma linha de fratura que na tíbia distal, na diáfise distal, né? Ele Menoridade, né? Diáfise distal. Eu acho que também é um comprometimento não, pessoal. Então, acho que é uma fratura alinhada na diáfise distal, beta diafisária distal. Helicoidal, né? Carrega espiral. 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 Então vamos para frente. Aí vai. Sem desvio significativo dos volumes dos fragmentos ósseos. Tá. Alguma coisa, cara? Isso mesmo, né? Falta aí. Pronto. Cadê o diagnóstico? Tá, bom. Aí a pergunta é, digamos que seja só um traço mais transverso, mas pode ser assim também. Digamos que a criança tenha um ano e que não caiu, e não teve trauma, mas tem uma fratura. Como é que explica a fratura?
Criança que tem 1 ano. Criança que não chega criança chega no consultório da pediatria, da emergência, com dor na perna, sem andar, né? Perna inchada, sem um pouco inchado, sem andar, sem pisar. Você mandou pedir um raio-x, tem uma fratura diafisária na tíbia. Mas não caiu. Não caiu, não teve trauma. A senhora tem certeza, mas que caiu? Que tem, que não caiu? Tem. Esse menino não caiu. Foi, não, trabalhando. Pode ser maus traços, né? Tá bem. Maus tratos eu não posso cuidar, mas não tem maus tratos, é cuidado pela avó, vai tudo por aí. A avó, mãe da mãe, né? Mais ainda. E aí? Tá bom. Um adulto que não sofre fratura, que não sofreu um trauma, tá certo? Que aparece com fratura, qual o diagnóstico? Hã? Mas ele não tem nenhuma lesão, não tem osteoporose. Se gosta de andar e ter uma fratura de estresse, tá certo? E pode ter fratura de estresse em criança? Pode. Que situação? Na verdade, existe uma fratura de estresse em criança. Chama a fratura da criança que começa a andar, né? Como disse, é toddler fracture. Uma fratura de estresse em criança que começa a andar é uma fratura que se chama toddler. T-O-D-D-L-E-R. Toddler fracture. Tá? Então, é uma fratura rara, né? Muito rara, mas eu tenho os 2 casos de toddler fracture. Certo? Tá bom? Então, a fratura de estresse de uma criança que começa a andar. Então, a criança está começando a andar, então ela estressa a tíbia, tá certo? E ela está começando a andar, aí não tem doença nenhuma, não tem osteoporose, não tem osteopenia, não tem nada, tem artrite, não tem nada, mas ela pode gerar uma fratura na tíbia, certo? Fratura tibial. Toddler fracture. Aí dá para falar em aumento da participação, assim, tá falando. Na frente. Ok. Bom, então, só para complementar os conceitos, né? Os tipos de fratura completa, ela vai ter essa ruptura transcortical. A incompleta, ela não vai cruzar o osso completamente, né? Então, ela tem os subtipos, né? A fratura em galho verde, poliarqueamento. E aí, esse gráfico é justamente para explicar a plasticidade do osso que ocorre justamente por conta do periósteo ser mais flexível, né, na criança. E aí, só para complementar os tipos, a descrição, né, dos tipos de fratura, é incompleta, as representações com arqueamento, entorno, galho verde, simples e apoditivo. A direção da linha, né, que a gente tem que orientar se é transversal ou perpendicular ou longitudinal. E o alinhamento, se há deslocamento, se há rotação, se há angulação. Na referência, até o que eu vi, existe uma angulação até de 5 graus, vocês têm outras referências, né, mas basicamente é essa, e tem uma explicação para isso. A gente vai ver mais lá na frente quando for falar de consolidação. Mas, outro ponto, local de extensão de fratura, que aí a gente vai ver se ela tem comunicação articular, ou se ela atinge as regiões metafisárias, sobretudo por conta da irrigação de sangue que vai para a placa fisária, que é importante nesse paciente principalmente. E aí, caso 7, um adolescente de 14 anos, dor após queda de skate. Só tem tíbia, é um ATC.
A fibra tá aparecendo só um pedacinho. Esse dente aqui, tá? Aí, esse assiste esse dia, não sabe. É isso mesmo. E essa fratura, ela é conhecida como a fratura de Tillot. Acho que Acredito que sim. Vai. e aí, ela. Vamos continuar aí já. Caso 8, adolescente, 13 anos, dor após trauma durante ginástica. Forma ok, se é ok. Quais seriam os salta-hermes pelo coronal, salta-hermes? 3. Mas aí, Só que aí, durante a produção da caminho, ela se estende vai fixo, mas também sobra para ajustar esse caso. E aí, como eu tenho também enfrentar, seria só 4. E aqui, e ela aparenta tem vários traços, mas vai ficar mais transversal. Subindo também, você mais posterior. E os seguintes não são até estão preocupados. só uma coisa. Explica? Não, cadê o velho? Não, assim, vai falar. Vai. Nesse caso, faz outro diagnóstico diferencial nessa fotografia, né? Da triplanar com ditimura. Na triplanar, você vai ter uma fratura onde ela tem comportamentos nos salta-hermes diferentes. No coronário vai ser um 3, e o sagital vai ser um 4. E aí, basicamente, nessa imagem axial, a gente consegue ver os novamente 6, onde você tem esse direcionamento das fraturas nas 3 dimensões. E aí, só comentar. Vocês são orientados, vocês são orientados. Primeiro, parabéns, a gente nunca tinha um curso assim tão bem explicado. Né? Eu acho que também é muito bonito. Segundo, volta anterior. Pronto. Mostra lá a ponta da fratura lá no site da Está vendo essa linha preta que segue para cima? Essa linha preta aí. É o periósteo. É o periósteo. Aí você vê que o periósteo está levantado, costas. Sim. Vocês entenderam o periósteo da criança? O periósteo da criança, ele é solto, não é frouxo. Né? Então, isso é hematoma superosteal. Né? Ele levanta o periósteo. Se você não tivesse fratura, tivesse uma criança com edema ósseo, não teve fratura, certo? Não tem fratura, não teve trauma, as pessoas sentiram dor. Tem edema ósseo na metáfise, e tem essa linha levantando o periósteo, que é isso. O que é que levanta o periósteo? Líquido levanta o periósteo, certo? Se não é hematoma, é o quê? Infecção. Então, os abscessos superosteais, né, eles também fazem um diagnóstico diferencial posteriormente. Você tem muito cuidado. No ultrassom, muito comum aparecer ultrassons. Então, você tem uma criança com dor na perna, metafisária, chega na emergência, você fez um raio-x, não apareceu nada, em princípio, aí, mas a criança está, às vezes não tem nem vermelho, é só dolorido, faz um ultrassom, que vai estar na emergência, um ultrassom, você
vai ver um edema periosteal. E às vezes você vê o periósteo levantado no ultrassom. Dá para ver. Então, aí você faz o diagnóstico precoce de osteomielite. Certo? Diagnóstico precoce, claro, ele vai fazer uma ressonância e tal, mas assim, você não perde o diagnóstico. Então, a criança que chega na emergência, com dor na perna, inexplicável, não teve trauma, né? Tá tudo tranquilo, já pela avó, né? Ou pela boca igual comum, né? Então, não teve trauma, não teve maus tratos, tal. Você tem que pensar em osteomielite, certo? Tem que pensar em osteomielite. E ter osteomielite ou ter uma lesão agressiva tipo osteomielite, qual é o diagnóstico de osteomielite em criança? Diagnóstico diferencial. De imagem, né? Você tem um quadro grave de osteomielite criança, qual é o diagnóstico diferencial da osteomielite? Você tem que ter muito cuidado. Hã? O diagnóstico diferencial da osteomielite radiologicamente. Radiologicamente, saco de osteomielite em criança, saco de, certo? Você tem que ter cuidado, que às vezes eles parecem, né? Ponto da reação broxal florelante. Muito bom. Pronto. Então, só para explicar, acho que eu vou dar uma adiantada. Os tipos, né? São terrestres, tipo 1, vai ter deslizamento. Tipo 2 é quando você tem envolvimento hepatizário com envolvimento da disco. Tipo 3 é quando você tem envolvimento da epífise com envolvimento do disco. Tipo 4, quando pega totalmente, né? Tanto a metáfise quanto o disco, quanto a epífise, com envolvimento particular. E tipo 5, quando tem o cartacino. E aí, esses acréscimos, né, que foram em relação à classificação, só para complementar mesmo, no caso 6, 7, 8 e 9, no caso 6, traumatismo do pericolon, com depressão na placa de crescimento, traumatismo da epífise, a fratura da metáfise e a lesão da tradução do periósteo. Qual a importância desses a mais? E o quarto e quinto é que eles têm uma maior ligação da placa de crescimento, por isso, quando vimos, precisamos avaliar com mais carinho, justamente por conta dessa complicação. No caso 9, dor no tornozelo há 2 meses. Nós temos aqui extensão lateral, extensão próxima, no tornozelo, corte sagital, poderá ter outro T2/7, onde a gente observa essa linha mais radiopaca, a função o calcânio. Na ressonância, essa mesma linha de trevo tem ela como hipossinal, certo? Uma fratura incompleta, e o T2 mostra um edema adjacente a essa lesão. Provavelmente, como é o já é um agudo, e é uma fratura completa, provavelmente você tem uma fratura de estresse, né? Uma característica a mais, não falou, assim, é verdade, é adulto, é incompleta, mas tem uma outra característica chave para poder dizer que ela é de estresse. É contra as tabecas. As tabecas vão para um lado, ela vai para o outro. Perpendicular. As fraturas de estresse perpendiculares à linha de força. A linha de força do calcânio, né, cai na próxima. Bota só o raio-x. Aí dá para matar só com Aí raio-x. dá uma matar só com raio-x. Porque assim, o raio-x, esse raio-x é tipo de fratura de estresse, tá? Então, quando aparecer isso aí, seu raio-x tipo de fratura de estresse. Então, Aí depois que a pessoa depois bota a ressonância.
ressonância é fácil, né? Ou então bota uma cintilografia antes. Antigamente, antes de haver ressonância, o algoritmo envolvia cintilografia, o algoritmo de tratamento de estresse, certo? Faz um raio-x, às vezes fazia cintilografia, um raio-x normal, fazia cintilografia, captava, né, bastante, e aí fazia um raio-x depois de controle e mostrava como foi a construção. Vai. Caso 10 e 11. São duas imagens de pacientes diferentes, tá? Bom. Bora, Lúcio. Seria uma para R3. Seria. Todas as Acho que vai à esquerda, cara, para o pessoal ver. Pessoal do caso. Esquerda. Exato. Essa redução de altura, né, machadamento, para a diferença com uma altura assim. Como é que tá a textura óssea? Vou falar, né? Eu partiria, viu, Bruce, que todos estão Todos, né? Tem uma situação trabeculada, né? Você vê o trabeculado vertical, porque reduziram os outros trabeculados. A distribuição da nossa petróleo. Só que olhando para as outras formas, nós temos várias, principalmente aqui a maior das nossas indivíduos, né? Fazer. Olha os arcos posteriores. Aí, nós chegamos até a distribuição de É uma fratura, né? E as lesões líticas? Como é que escreve lesões líticas que é massa? Essa daqui chegaria a casa da Constituição, mas eu acho que chega a supostamente é a destruição hospital, não tem criação territorial, não tem Esclerose, como esclerose? Esclerose? Não. Não, mas ele tá Não, mas perguntando. esclerose são outra coisa, né? Esclerose é outra coisa. Zona de transição curta até tem, né? Quer dizer, lesões circunscritas, né? Se você vê onde as lesões aparecem. E algumas delas você não vê direito, começa e termina, né? Certo. É um padrão assim meio. Alguns delas com padrão meio negativo. E aí. Metástase é um diagnóstico. Outro mais importante que metástase. É longo. Então, A mineralização desse osso tá ruim igual a do outro. às vezes está ruim também. Isso. E aí, essa fratura? Provavelmente não é longo social. Perfeito. Então, é isso mesmo. Dois exemplos de fratura. Um por insuficiência e outro patológico. E aí, agora a gente entra nas fraturas especiais, né? Fratura por estresse, conceitualmente, ela vai ser uma reação normal do osso ao estresse repetitivo focal, onde você vai ter um fator causal de aumento de carga barra frequência. A fratura por fadiga, que alguns autores fazem esse subtipo da estresse, né?
justamente por aumento de duração, que é muito característico no caso dos eletrófitos militares, como foi no caso do raio-x que a gente viu. A fratura por insuficiência, ela vai ser um estresse repetitivo, não um absurdo, mas que um osso normalmente fraco. E aí, isso daí pode ter tanto traumas mínimos ou ausentes. E tem a clínica muito comum em mulheres atletas, que é justamente em relação a distúrbios alimentares, pacientes que têm amenorreia, né, e têm um esforço excessivo. Fratura patológica, o osso ele está, entre aspas, doente, mas isso pode se dar justamente ou por lesões focais, seja neoplasias, cistos, ou até doenças ósseas, e aí pode ter causa espontânea ou trauma mínimo. E aí o conceito, né, em relação a essas fraturas, entendendo elas, se entendemos a consolidação, a gente entende também o processo fisiopatológico delas. O processo assim, de consolidação se fazia pelo periósteo. Mas, nesse caso, eu tenho um estresse maior do que o remodelamento ósseo. Lembrando que o remodelamento ósseo cortical e trabecular, eles são diferentes nas suas proporções. A gente vai comentar já isso aí. E a lei de Wolff vai garantir justamente esse crescimento, esse estímulo pela força mecânica que ocorre pelo osso, e aí eu vou ter as corticais e o osso se produzindo compensatoriamente maior osteoide e calcificação subsequente para adaptar esse estresse mecânico. E aí, as diferenças, né, desses colapsos vertebrais, essa tabela, ela é basicamente falando da ressonância, mas contém os aspectos principais que darem para utilizar também na tomografia, mas basicamente o que vai nos fazer pensar em um colapso maligno é quando eu tiver uma localização mais cervical e torácica alta, o envolvimento dos pedículos e dos arcos posteriores, quando eu tiver convexidade do mundo posterior e o abalamento anterior, com massa de partes moles, e no caso da ressonância, se ela tivesse um sinal difuso mais homogêneo e a restrição à difusão. Basicamente isso. No caso 12, no caso Gente, a gente tem nome? não, ninguém fala. Eu começo aqui com Tem imagem de perfil, que a bicha na radiográfica tem fio. Porque aparentemente tem aqui a articulação normal e aqui nessa posição superior aqui, na verdade, mais caudal, distal do número, tem uma discontinuidade. que porção? Que nome? Que vai ter nome. De aço, metal, serviço. Aço distal do ônibus. Aí na metáfise distal a gente vê uma dificuldade, parece que tem uma evolução. Eu acredito que com essa imagem radiografia, a gente talvez o seu articulação, sabe? Não sei quando que ocorreu a fratura em relação à realização de 2 anos de racha, né, para acontecer algum tipo de reação periosteal adjacente à fratura, mas aparenta ter, de fato, que algum tipo de reação periosteal pode ser que seja pode ser pela articulação. Eu acho uma reação periosteal, mas eu acho que quer falar resposta hipertrófica. Alguém quer comentar mais aí? Mas assim, Quer complementar mais alguma coisa aí? Alguém? Zé, alguém? Quer complementar? Sim. eu acho que é só uma fratura simples, o Gustavo não acredita nisso. Você acha?
Mas tem uma puxação. Pendente de contato, né? Onde é que está a articulação? Articulação. Essa é a questão. Onde é que é a articulação? Aqui está os ossos da antebraço. Ele rádio. Então, a articulação é aí, né? Vocês acham que eles estão articulados com o úmero distal, o rádio e a ulna? Aqui está a metáfora, né? Mas a metáfora não vai ser assim, né? Depois ela tem uma fratura aqui. Mas a articulação é mais embaixo, tá articulado. Então, assim, não tem luxação. As Não articulações existe luxação. estão aí. Não tem condição. Sim, Sim, então tem uma fratura, não é isso? Mas essa fratura está do jeito que a gente viu todas as outras fraturas. Tem uma opção da articulação. Mas alguém quer complementar alguma coisa? Desenho atrás. É bom também saber, pelo menos, que dessa informação do tempo fratura, para você, em média de 6 meses, que é a consolidação. Se tiver mais do que isso, para você ter chamado a união. Aí seria uma fratura. Teve um processo de consolidação. Aí, no caso, a semelhança hipertrófica. Você vê até um alargamento aí das extremidades, principalmente a proporção vertical, esclerose óssea. Agora, arredondado, né? A região do úmero, né? Intestinal. Está meio arredondado e está corticalizado, né? Você acha que isso aí consolida? Não, Ou talvez ela diz assim, espera lá um pouquinho. não união. 2 meses. Não união. Então, E até acho que eu tenho um cisto ali se formando ali, né? Na próxima distal. Olha lá, Caio. então, as fases, né? Sabe, são bem rápidas, assim. Esse esquema, inclusive, que ele no artigo alemão, ele consegue diminuir melhor essa parte. Então, temos as 3 fases, né? Inflamatória, reparativa e remodeladora. O ponto crítico principal de toda a consolidação é o suporte e o periósteo, principalmente, onde a gente vai, no primeiro momento, criar um trauma. Você vai ter ali a injeção de sangue, né? Esse processo inflamatório recruta as células mesenquimais, fazem diferenciação, produzem mais osteoblastos, isso vai produzir mais osteoide, ele vai fazer o caldo, essa parte inicial, posteriormente a essa calcificação com remodelamento. E aí, o tempo médio, e é interessante, inclusive, aqui, porque, por exemplo, antigamente, no caso, tinha a cintilografia como parte do protocolo. No caso dos pacientes idosos, por exemplo, que eles têm um processo de remodelamento mais lento, mesmo que uma cintilografia viesse negativa no momento do trauma, eu poderia esperar até 72 horas e repetir para confirmar, justamente por conta desse remodelamento lento. Então, isso é o caráter mesmo a mais. E aí, o ponto é que o tempo médio, mais ou menos 48 horas a somatória, reparativa 2 a 7 dias, e a remodeladora em média 3 meses. A consolidação, existe uma regra máxima, né, que é em média 8 semanas para todas as fraturas, sempre os locais, né, de fratura. Para os membros inferiores se aplica isso e para as crianças de reduz, justamente por conta dessa atividade maior. Aqui exemplificando as fases, tá? E aí uma proposta de controle radiológico, né, é justamente de 2, 6, 3 meses, 6 meses, 12 meses, onde a gente consegue apreciar esse processo. E aí o ponto interessante é que, para afirmar que há uma consolidação, mesmo que eu tenha, mesmo que eu visualize, obviamente que a gente vai buscar isso, a visualização do calo ósseo, a visualização do fechamento da linha de fratura. Mas o principal ponto que vai definir se a consolidação, se isso já é viável, é o paciente suportar peso. Então, essa visão clínica radiológica, ela precisa estar junto, justamente porque esse é o fator definidor de que há a consolidação está curada, digamos assim. E aí, os conceitos, né, das complicações da consolidação das fraturas,
A má união, que ela também é chamada de consolidação viciosa, onde vai ter um osso consolidado em posição errada. E aí eu posso ter também, né, sinostose, principalmente nas articulações do antebraço e da perna também. E aqui, no caso, evidenciando a sinostose, uma junção entre dois ossos, né, uma união entre dois ossos, com uma má união e um alinhamento e uma pseudoartrose juntos, né? Isso, inclusive, se fosse, por exemplo, no membro superior, isso causaria um comprometimento funcional. Então, esses são os fatores principais, pesando, claro, risco-benefício para a decisão cirúrgica. A pseudoartrose, ela também é outra situação, onde eu tenho uma falha na cicatrização e a não união, onde eu posso ter tanto de forma hipertrófica como atrófica, a gente vai já mostrar isso. E o retardo na consolidação, como o Bruce tinha lembrado, né? Isso aí a gente consegue dar o diagnóstico quando tem isso há mais de 16 a 24 semanas. Ela pode consolidar posteriormente? Pode, mas dependendo, por exemplo, da inclinação, eu vou saber que o periósteo não vai dar conta de realinhar posteriormente, então provavelmente vai entrar para cirurgia. E a união infectada, que é outra causa também, que a gente tem tanto a osteomielite ativa como inativa, né? E aí a gente vai já exemplificar aqui como é que funciona. Então, a união hipertrófica, a gente vê essas lesões, uma esclerose aumentada, essa reação osteopertrófica nas margens, né? Fazendo, isso daqui ocorre um atrito, e aqui há um depósito de tecido fibroso, fazendo essa articulação, esse aspecto de pseudoarticulação. A não união atrófica, a gente tem uma esclerose também marginal, com bordas irregulares, mas o principal ponto é que, nesse caso, não tem uma hipertrofia mais tão expressiva como na pseudoartrose mais clássica, né? A hipertrófica em si. No caso, essa daqui ocorre mais em membros de sustentação, membros inferiores, e essa aqui em outros membros que não têm essa carga maior. E aí a não união infectada, mas nesse caso é a osteoartrite nativa, a gente observa uma reação periosteal com tônus esclerótico, com esclerose, né? Isso. E a última, quando ela está ativa, você já tem essa mesma esclerose, mas aspecto mais irregular, com sequestros ossos, né? E pode também ter áreas de necrose. E aí, aqui eu trouxe também de um outro artigo, que ele fala basicamente as classificações que mundialmente são mais conhecidas, né? Mas as principais que mais tiveram dados de embasamento científico para falar para o ortopedista ter esse diálogo mais próximo, saber se realmente vai precisar operar precocemente ou não. E aí ele vai dar indícios. Basicamente, como é que funciona? Essa daqui foi a primeira tabela que foi feita, e aí adaptaram para outras articulações, né? Mas principalmente a forma de avaliar é você ver a fratura de linha e o calo ósseo, né? E aí pontua-se vendo tanto no córtex anterior, posterior, médio e lateral, fazendo um total de somatório ser suficiente para definir se o paciente tem um risco maior para osteomielite ou para complicações. Assim, só no lateral, você vê o córtex anterior. Isso. E o posterior. Isso. No AP, você vê o córtex lateral e o córtex medial. Isso. Então, você vai ver se tem calo ósseo. Né? Então, ele vai fazer é bom guardar essa informação, né? É bom guardar esse quadro aí. Lembrando que na Adverse, né, que a gente vai já olhar, inclusive, se eu tiver um número maior ou igual a 18, eu tenho praticamente um valor preditivo de 100% que esse paciente vai evoluir com osteomielite. Como é o caso, por exemplo... Mas volta e explica a primeira. Essa daqui? Explica sim. Tá. Então, basicamente, o mesmo cálculo, o raciocínio de cálculo é muito semelhante. Vai se analisar os cortes anterior, posterior, médio e lateral. Não, estou falando da primeira. Explica, porque não está explicado, né? Tá. Ele graduou. Então, ele graduou de acordo com a presença da linha de fratura e a presença do calo ósseo. Se tiver linha de fratura e calo ósseo, maior vai ser a pontuação. Quanto maior essa pontuação, em tese, você já vai ter um osso mais saudável. Então, houve a consolidação. Ela é bem inversa. Na verdade, não é assim. Se tem mais linha de fratura e menos calo, é 1. Se você tem
Mais de fratura, mais de calo, fratura de calo é 2. Se não tiver linha de fratura e tiver só o calo, é 3. Isso. Então, a somatória é essa, né? Isso. Essa daqui ela No opera de córtex ordem anterior, inversa. 4. Essa aqui, quanto menor, pior. E essa daqui, quanto maior, melhor. A do quadril. E aqui no caso, né, exemplificando isso, a paciente, no primeiro mês pós-operatório, ela evoluiu, foi feita a fixação com material cirúrgico, mas a gente ainda observa as linhas de fratura, tanto superior como inferior, e medial e lateral. Né? Ela somou na pontuação Rush de 17. 6 meses após, essa paciente continuava ainda com essas irregularidades, apesar de que na superior tenha reduzido um pouco, mas permaneceu ainda a linha de fratura. E aí a pontuação foi Rush 19. Ela, inclusive, evoluiu para macroplastia, né? Foi feita a cirurgia e tá bem. E aí eu trouxe algumas questões para a gente finalizar. Paciente de 27 anos, sofreu queda com mão espalmada, evoluindo com inchaço, restrição à movimentação e dor incapacitante no punho. Radiografias de punho do dia seguinte não mostraram alterações. Em relação a esse caso, é incorreto afirmar. Letra A, as radiografias negativas excluem possibilidade de fratura. Letra B, ressonância. Nessa fase, pode descartar eventuais fraturas ocultas. C, radiografias de controle após 15 dias poderiam diagnosticar eventual fratura discafoide. D, apesar de não haver diástase óssea, não é possível excluir lesão ligamentar escafocemilunar. E ressonância pode mostrar edema ósseo constitucional sem fraturas. Qual é o incorreto? Só que acho que não tá prova. Qual é o incorreto aí, Débora? A radiografia negativa exclui a fratura oculta. A radiografia negativa não obrigatoriamente exclui fratura, pode ser fratura oculta. Vamos lá, então. Vai, pode falar. Vou explicar, né? Nossa, o resto está certo. Essa fase pode detectar eventuais fraturas ocultas, pode. Radiografia de controle após 15 dias poderiam diagnosticar eventual fratura escafóide. É porque vai aumentar vai ficar mais fácil. Exatamente, está certo. Depois de 15 dias, as fraturas mais fácil de ver. Né? Inclusive as fraturas de estresse. Né? Sim. Apesar de não haver diástase óssea, não é possível excluir lesão ligamentar escafocemilunar. Tá certo? RM pode mostrar edema ósseo contusional sem fraturas. Pode. Então, tudo isso aí está certo, menos que as radiografias negativas excluem fratura. Então, de uma radiografia negativa, esse exclui totalmente fratura. Uma questão tranquila, né? Custou mais que 25%. 25%. Vai. Masculino, 44 anos, apresentando dor no calcâneo há cerca de uma semana após Covid. Sobre a imagem, é correto afirmar. Letra A, trata-se de tumor ósseo do tipo osteomosteóide, caracterizado por intercedema da medula óssea, presença de níveis de lítio na tomografia. Letra B, trata-se de uma fratura de estresse devido à sobrecarga relacionada ao exercício. Letra C, principal falta de risco para a patologia apresentada é a idade do paciente. Letra D, trata-se de uma fratura patológica, pois além da fratura e edema ósseo, a infiltração neoplástica da medula óssea. Ok. Ninguém vai apoiar errado. Vamos lá. Paciente, sexo feminino, 27 anos, acaba de iniciar treinamento de crossfit há 5 dias com dor intensa no médio pé, com base na história e na ressonância magnética do paciente. Qual é o diagnóstico mais provável? Então, osteoide, Paciente plantar, exame de escrânio, o sítio intermetatásico, fratura por por estresse. estresse. Quais os achados abaixo é mais específico para trauma não acidental?
Letra A, fratura de clavícula com desalinhamento. Letra B, fratura metafisária do fêmur em alça em válvula. Letra C, fratura diafisária de tíbia em espiral. Letra D, fratura de crânio que cruza a linha da sutura. E letra E, fratura da falange distal. Qual dos achados abaixo é o mais possível para a trauma não acidental? Então, assim, fratura de clavícula, fratura metafisária do fêmur em alça em válvula, fratura diafisária da tíbia em espiral, fratura do crânio que cruza a linha da sutura, fratura de falange distal. Mais específicas. Qual dos achados abaixo é o mais específico para trauma não acidental? Ou golpeando, né, alguém no conflito, ou maus tratos. Porque não acidental, o que eu penso? É o acidente de moto, por exemplo. Isso não é acidente de moto. Porque, por exemplo, a fratura de clavícula com desalinhamento é muito comum em acidente de moto. Eu acho que eu excluiria A, D e E. Vai excluir. Ah, Sérgio, alternativo correto. Por exemplo, fratura de crânio que cruza a linha da sutura. Geralmente um acidente de moto é queda, né? Fratura de falange distal. É porque quando você bate com a mão, você não quebra a falange, você quebra a dorsal. Vai. Deixa eu ver. Fratura metafisária do fêmur em alça em válvula. Essa é uma raria. Você manda uma carepeira. Escolheu errado, Caio. Não acidental, E até no comentário, não tá no nosso. Tá provado. ele fala em relação a esse tipo de fratura, porque é justamente fratura envolvendo a região metafisária. E aí, esse tipo de fratura é a mais específica, fora de ser enquadrados em tempos diferentes na criança. E outro ponto também, além da fratura, que muitas vezes pode ser mais sutil, são irregularidades metafisárias. A presença disso pode sugerir que o paciente faça essas lesões e São tenha tempos diferentes. tempos diferentes. Várias e fraturas. isso. Porque no acidental, o cara está falando como De se maus fosse de tratos. maus Isso, focando nisso. Paciente do sexo feminino de 67 anos, com antecedente de câncer de mama tratado há 8 anos, queixa-se de dor lombar há 3 semanas. Realizou ressonância. Em relação à questão apresentada, está a alternativa correta. Alternativa A. Frente ao antecedente oncológico da paciente, a principal hipótese diagnóstica é de fratura patológica relacionada à lesão secundária. Letra B. Trata-se de fratura antiga de aspecto benigno. Letra C. O aspecto de imagem favorece a fratura relacionada à radioterapia pregressa. Letra D. Caso haja captação à cintilografia, a possibilidade de fratura patológica torna-se a principal hipótese. Letra E. O aspecto de imagem é compatível com fratura benigna aguda. Qual serve? Esquece que eu estou perguntando aí, que tipo de fratura é essa? Se você olhar na PIN. Como é que você descreveu essa fratura? Uma fratura compressiva. Aguda ou não? Já tem esclerose. Tá. Não, é o edema. É aguda. Fratura, pressão, aguda. Aguda. Uma criatura de 67 anos. Qual é o diagnóstico mais provável? Insuficiência. Pressão na fratura. Partiu para o pedido. Eu falo de ADCA de mama, né? Falando de Pois radioterapia, ele mas tem nada a estava ver, né? Radioterapia não sei. procurando alguma coisa. É porque é assim a vida real. O cara vem, a pessoa 67 anos, mas já tem um certo de mão. Mas acontece aqui o tempo todo isso. E ele até 8 anos também. Bem, tudo bom, né?